Nós temos, portanto, hoje, nesta noite, 17 horas fechado e 21 horas praticamente 97% das urnas, quase 98%, já apuradas, com a totalização apresentada. O Brasil já vai dormir sabendo, em todos os estados da federação, em todos os municípios, os eleitos. A polícia registrou, e eu quero fazer um agradecimento muito especial a forças de segurança que nos ajudaram enormemente desde o mês de junho, com o núcleo de garantias dos direitos dos eleitores que constituí, e entre essas forças estão a Polícia Federal, que registrou 295 ocorrências, há já inquéritos apurados nesse período, o número de pessoas conduzidas, todos esses dados são dados a público. Neste período de toda a atuação da Polícia Federal, houve um registro que vem sendo apresentado com alguma apreensão, até não apreensão do dado, mas para levar um aperfeiçoamento institucional é preciso que se pense que só na data de hoje foram apreendidos R$ 1.750.974 em espécie de ilícitos que foram, portanto, apurados pela Polícia Federal, e neste período todo mais de 21.780 milhões em espécie que foram apurados pela Polícia Federal em operações vinculadas ou decorrentes de ilícitos que podem ter e que serão apurados, tudo a ver com a Justiça Eleitoral ou com dados que podem repercutir ou impactar no processo de escolha livre das pessoas. Foram de bens e valores apreendidos em 2024, informa a Polícia Federal, 50.300.000, o que nos faz pensar que é preciso realmente ter novos modelos, novos parâmetros, para que a gente tenha uma legislação e uma atuação muito mais coerente com a necessidade da sociedade brasileira por segurança em geral e muito mais segurança eleitoral. Nesta primeira apresentação dos resultados das eleições deste domingo, eu quero enfatizar o enorme empenho que nos deram não apenas os tribunais regionais eleitorais. Nosso papel é exatamente de estar aqui a servir a cidadania, o eleitor, a eleitora, mas principalmente que houvesse tranquilidade, ou como eu dizia, o sossego de sair de casa para votar e com tranquilidade exercer esse direito constitucional fundamental à escolha dos governantes municipais. Isto foi levado a efeito, a apresentação que se faz é exatamente para dar demonstração disso, e nós temos, então, um final de domingo eleitoral, sem maiores sobressaltos, sem ocorrências que não sejam, algumas que podem ser levadas no efeito das emoções exacerbadas em determinadas condições, e mesmo isso, é preciso que cada vez mais a gente tranquilize e tenha o final de domingo sem sequer essas ocorrências. Eu tenho a agradecer mais uma vez todos os que estavam e continuam colaborando. Como eu disse, este é o domingo do primeiro turno. Para nós, da Justiça Eleitoral, o trabalho persiste ainda neste processo eleitoral. Ela não acaba nunca, porque no dia seguinte, onde uma eleição, começamos a trabalhar para a subsequente 2 anos depois. Mas, neste caso, nós ainda não terminamos, porque temos o segundo turno das eleições municipais para prefeitos e vice-prefeitos. Eu agradeço enormemente. A Natália disse que teriam algumas perguntas a serem feitas. Boa noite a todos. A gente selecionou, tivemos uma lista de inscrição da imprensa para perguntas, faremos só algumas. Eu vou chamar pelo veículo e o nome do repórter. Eu peço, por favor, que faça pergunta em um dos microfones que estão aqui no púlpito. A primeira pergunta é ao repórter Márcio Falcão, da TV Globo. Boa noite, ministra, presidente, boa noite, ministros. Como a senhora disse, a abstenção voltou a ser um alto índice e isso tem sido uma sequência nas últimas eleições. Como a senhora avalia isso? O que pode estar provocando? E essa disputa também foi bastante marcada pela questão da violência, inclusive entre os candidatos. A violência pode estar refletindo também nessa questão da abstenção?
Eu não teria dados para afirmar que decorre da violência ou que a abstenção vem por isso. O que me parece é que as causas de violência são muito distintas, são cenários distintos. Toda violência contrária ao direito precisa de ser devidamente superada para que a gente tenha uma calmaria nas eleições, mas não me parece que haja uma conexão direta. Ninguém deixa de votar esperando que isso aconteça. O normal, e a gente há de esperar o normal, é que a pessoa saiba que vai votar para exercer um direito constitucional fundamental e que não haja a violência. O cenário de violência não me parece ser fator determinante. Mas o que é importante nessas apurações que se fazem, inclusive de dados como este, dos percentuais de abstenção, é para que a gente veja o que a gente pode fazer para que o eleitor queira, tenha vontade de ir e não se abstenha, a não ser em casos efetivamente intransponíveis. E é isso que a gente precisa de, então, levar em consideração na investigação das causas da abstenção. A segunda pergunta para o repórter Clébio Cavagnoli, da TV Record. Boa noite, presidente, ministros, ministra. Havia uma preocupação, presidente, muito grande durante toda a preparação com a questão das fake news, combate à desinformação pelas redes sociais e também a deepfake e todo o efeito da inteligência artificial que poderia reverter resultados ou, de alguma forma, atrapalhar as eleições. Que balanço a senhora faz disso e para o segundo turno, né? Como trabalhar isso, inclusive, no sentido de trazer as redes sociais cada vez mais para perto e tentar, de fato, evitar que isso transforme as eleições num caos, como a gente já viu acontecer em pleitos passados? Primeiro, agradecer a pergunta também, como foi a primeira, mas aqui dizer que a preocupação inicial, até pelo uso na vida cotidiana de redes sociais e de fake news e de mentiras, como eu chamo, mentiras digitalizadas ou não, era uma preocupação enorme. Entretanto, não aconteceu o que era inicialmente previsto de ter um super uso nem de inteligência artificial, nem nada disso. As resoluções que foram preparadas na carência de uma regulação que precisa de vir nesta matéria, neste tema, trataram exatamente de pôr alguma ordem naquilo que se tinha de base legal, para que, pelo menos, se tivesse um contorno do comportamento de juízes, dos servidores e, principalmente, para os eleitores, partidos políticos e tudo mais. Nós tivemos uma enorme colaboração das plataformas, como já vem acontecendo, desde a gestão do ministro-presidente Roberto Barroso, na eleição de 2020, mas, desta vez, o compromisso, claro, foi, e eu acho que é um dado normal, cada vez mais se aperfeiçoam também os comportamentos dessas plataformas quando se está diante de um processo como este. Houve, portanto, o compromisso afirmado, foram honrados esses compromissos até aqui. Para se ter uma ideia, alguns tiraram, quando eram cientes, se tornavam cientes de conteúdos que não deviam ser, ou que eram demonstrados falsos, ou que não deviam ser veiculados, cuidaram de tirar eles mesmos e nos comunicarem de imediato. Então, não houve nesta eleição, como você mesmo afirma e já se sabe, aquilo que poderia ter acontecido, não aconteceu. Até porque, numa eleição municipal, nós temos um interesse objetivo específico e muito personalizado do eleitor. A eleitora ou o eleitor querem saber do transporte para o trabalho, da escola para o seu filho, da calçada, que pode, uma hora, fazer com que uma pessoa possa se machucar, enfim, há dados muito personalizados. E o que me parece é que a máquina, por melhor que seja, qualquer máquina, não me parece, não, tenho a convicção de que ela não substitui ao humano e não há interesse humano que se faça substituir pela melhor tela que apareça. E, neste caso, o interesse pessoal se sobrepõe, diferente das eleições gerais, que, como você mesma anota, levou a esse tipo de preocupação e até a se ter como uma expectativa algo que não se veio a confirmar. Tá bem?
Eu vou chamar a repórter Lavínia, da Agência Estado, e vou pedir para o Lucas, da CNN, já ficar preparado também. Lavínia não está aí? Então vamos, Lucas. Ah, Lavínia está lá atrás. Pronto. Oi, ministra, boa noite. Boa noite. Eu queria saber um pouco mais da atuação do CIED, né? Foi a primeira vez que essa estrutura funcionou nas eleições, se essa comunicação foi bem azeitada, a senhora já falou das plataformas, mas também com as outras autoridades, né? E se vocês têm os dados de quantas denúncias foram recebidas sobre desinformação nas redes sociais e quantos conteúdos foram removidos por conta dessas denúncias. Primeiro, sobre o número, sobre o CIED, o ministro Alexandre de Moraes, que me antecedeu na presidência, que tinha constituído, e eu, então, instalei o CIED, tive as primeiras reuniões, ainda no mês de junho e julho, com todos os representantes dos órgãos e das entidades que a compõem. E nós temos, como se sabe, o CIAD, que é um sistema de alerta da desinformação, que segue, então, ou para o tratamento das entidades e órgãos que compõem o CIED, ou a assessoria mesmo de combate e enfrentamento à desinformação faz um encaminhamento. Nós tivemos aproximadamente 3.300 por aí denúncias, neste período eleitoral especificamente, nesta fase da campanha, propaganda, portanto, e foram tratadas 2.380, mais ou menos, até a outra sexta-feira. Dessa última semana não tenho dado. Mas, enfim, este tratamento, e houve um encaminhamento, e nós tivemos resposta de qual era a medida, a providência adotada em cada caso pelos órgãos. Então, se manda, por exemplo, para a Polícia Federal responde ao CIAD. Nós temos, então, este relatório que é feito permanentemente e que, como está previsto, a cada, acho que 3 meses, nós faremos, então, daremos a público aquilo que seja preciso ou que se possa dar, que a maioria, um caso ou outro aqui, poderia não ser dado. Este é o comportamento que foi tido até aqui. Como é o CIED, especificamente, é muito recente. Como nós não tivemos um aumento daquilo ou um crescimento muito grande, que precisasse de um tratamento emergencial ou de todos os órgãos de uma forma mais integrada, que é isso, Centro Integrado de Combate à Desinformação e Garantia da Democracia. Então, como nós não tivemos esta enormidade que se supunha que pudesse acontecer, nós também tivemos o cuidado desviado ou dedicado a outras atividades. Obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, presidente. Boa noite a todos na mesa. A questão é sobre o volume de 20 milhões, né, que a senhora citou, que foram apreendidos nessa eleição. Eu queria saber se tem alguma avaliação da Justiça Eleitoral de possíveis causas do aumento em relação às últimas eleições, que realmente chamou a atenção, e aqui se atribui a isso. A senhora também citou a questão de aprimoramentos institucionais. Então, uma avaliação da Justiça Eleitoral com relação a esse volume de apreensões e as possíveis causas desse aumento. Obrigado. Eu que agradeço. As causas, acho que eu não posso dizer, o diretor-geral aqui está. Não posso dizer por 2 motivos. Primeiro, porque aquilo que foi apreendido é objeto de inquéritos que estão em curso exatamente para saber o que aconteceu, qual era o destino, principalmente, de onde vinha, para onde ia esse dinheiro, quais eram as ocorrências que levaram a esses ilícitos, crimes que foram cometidos, e principalmente nesse aprimoramento institucional que se mostra tão necessário. Nós não temos um período que já tenha se afirmado para que a gente faça o retrocesso e, portanto, comparar aquilo que acontecia antes com o que acontecia agora, porque só agora que nós temos um núcleo integrado por órgãos de investigação, órgãos de persecução, inclusive penal, como é o Ministério Público, e com isso nós teremos, a partir daqui, possibilidade de fazer a comparação entre o que se apurou, quais as causas e, principalmente, quais as proposições são necessárias para que a gente evite que volte a acontecer esse tipo de apreensão que, pelo menos, pode
dar a impressão, e aí sem prova e sem conclusão eu não posso afirmar, mas que seria para desvios na campanha, para abuso de poder econômico, para tudo aquilo que constitui ilícito eleitoral e ilícito penal, e que não pode realmente prevalecer. Mas para que a gente tenha este quadro, é preciso que esses inquéritos terminem, o Ministério Público atue, e aí nós temos a judicialização com o estudo sobre esses dados, para que se tenha, então, um tratamento adequado, inclusive do ponto de vista propositivo, de alterações que se façam necessárias, tanto administrativas, no caso da Justiça Eleitoral, nós temos as campanhas de educação democrática, de educação cívica, e também, cada vez mais, divulgar como é que se pode denunciar esse tipo de comportamento, no sentido apenas de não permitir que esses ilícitos prevaleçam.